como eu falei, o Maestro, dentre os coaches brasileiros, ele tem sido um cara que tem pegado uma evidência bem legal. Sim. E, na realidade, tem uma coisa muito interessante que que compactua com você vir aqui. Tá, vai lá. Que é que o Maestro era uma figura que ela ficava nas sombras. Pra caralho. Ele tava fazendo um trabalho muito bom desde 2019 aí, tipo, perceptível quem... Foi o ano que você entrou? Foi 2019? Não, eu entrei faz muito tempo já. Não, no LoL. No LoL foi 2017, e assim, a Série A, vamos dizer assim, ajudando o time de Série A da NTZ foi 2017, mas eu já trabalho com LoL desde 2015 já. sim. Então, Eu conheci ele lá no... Eu conheci o compositor, que era ainda antes do Maestro, entendeu? lá antes. Eu jogava ainda, eu tava tentando jogar ainda naquela Sim. época. Confesso que você me fez pensar sobre a carreira de coach também. Cara, naquela época era tudo mato, como todo mundo fala, né? E o Diogo era um dos caras que eu olhava e... Quando me disseram lá no começo, né, que ó... Quem sabe você poderia trocar de lado da mesa. Não era porque eu era ruim, claro, né? Obviamente que não era porque era isso, né? Era assim, eu era horrível. Mas quando me ofereceram isso, eu não tinha referência sobre se pode dar certo ou não. É aquele negócio que a gente fala, né? A mãe, você vai falar pra mãe do jogador, seu filho vai ser jogador igual o X, igual o Y, né? Tem o Neymar no futebol, tem o Michael Jordan no basquete, mas não tem alguém pra você referenciar ele no esportes. E o Diogo era um dos únicos caras que já eram referência, então olhar pra ele me fez entender que eu poderia ter uma carreira também. Então, obrigado aí, Diogo, desde o começo, cara. E agora eu é que olho pra ele, pô. Opa! Agora eu falo que vamos lá. Aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro, assim. Apontando os dois assim, se olhando. Mas brincadeiras à parte, eu falei 2019, porque, claro, o Maestro ele tá nessa jornada faz muito tempo. Mas eu sinto que 2018, 2019, pra quem tá envolvido no cenário competitivo, Eita, porra. ele ficou muito em exposição pra uma série de coisas que a gente vai contar aqui quando a gente abordar um pouco da carreira. Sim. Mas foi diferente porque, apesar de todo mundo saber que ele estava fazendo um ótimo trabalho, ele não abraçava a mídia. Muito pelo contrário. É verdade. E isso, inclusive, era algo que o Exodia fez por muito tempo. O Exodia da INTZ e tudo. Que você conhecia muito pouco comparativo ao tanto que eles ganhavam. Tipo assim... Fala dos jogadores ou da comissão? Dos jogadores. Tá. Tipo, considerando o tanto que eles estavam tendo sucesso, havia, evidentemente, não uma vontade de fugir da mídia, não nesse sentido. Mas é que eles estavam tão focados nisso que não sobrava tempo pro outro, né? Focado no competitivo. Então, a gente conhecia o Maestro, pelo menos na minha parte, comissão, que eu trabalhava ainda com o League of Legends, com jogo de PC. A gente sabia que ele estava fazendo um bom trabalho desde um bom tempo. Mas a mídia, em geral, acabava não conhecendo tanto. E aí, um movimento muito interessante que começou esse ano da parte dele, e que aí já começa a primeira pergunta, e que chega até aqui, é o Maestro se abrir para a comunidade. Porque sim, hoje em mais, dia a gente vê muito mais do Maestro. Então, como que passou isso pela sua cabeça? Qual foi, talvez, a ideia de começar a cuidar mais das mídias sociais, cuidar mais da sua imagem? Porque hoje, claramente, quem te conheceu antes, lá atrás, sim. vê que uma transformação aconteceu. Absurdo. Aconteceu. Não, você tem razão, diagnóstico claro e límpido. Diagnóstico? Claro, límpido aí, professor, com certeza. Na verdade, esse ponto de virada ele veio no final do ano passado. Como você disse, a gente já tá na briga há muito tempo já, né? E a gente ganhou muita coisa nos últimos anos, né? E eu sentia, de certa forma, que, não por mim especificamente, mas que os meus jogadores não tinham a atenção devida, vamos dizer assim, do público, da mídia especializada, de tudo, sabe? E eu sentia que não era por falta deles se doarem ou coisas assim pra profissão deles, que é jogar, né? Mas é porque eles não tinham esse cuidado, esse carinho em relação ao público, pra devolver um pouco isso pro público, pra se aproximar um pouco do público e também pra controlar um pouco da própria narrativa da carreira deles, né? Então a gente vê muito isso em jogadores de esporte. O cara, ele consegue criar a própria narrativa pra história dele dentro do que ele já alcançou de coisas, né? Então você vê hoje nos esportes tradicionais, acontece, por exemplo, na NBA, por exemplo, tem grandes jogadores com grandes nomes, grandes marcas de tênis e não sei o que tem, e o cara nunca foi campeão, né? Então a gente vê isso acontecer muito. E a gente ganhando tanto, vindo de uma aura, de uma era tão dourada assim, né? Eu via isso e eu achava injusto isso. Então eu brinco até com a minha irmã hoje, um beijo pra ela aí, que é hoje a minha CEO, vamos dizer assim, ela cuida de tudo pra mim, ela que permitiu essa virada toda na minha carreira. Eu brinco com ela que, na verdade, a gente não tinha noção
de como era para jogar o jogo, vamos dizer assim, né? Eu ficava triste, porque não tinha... Como que o meu jogador não tem atenção? Como que... Agora eu tô sendo parcial, tá? Mas como que o Envy não ganhou o melhor jogador naquele ano, 2020, certo? Então, isso tudo era muito injusto pra mim. Vendo tudo que eles estavam colocando na linha, o Envy jogando tão bem, o Redbert jogando tão bem naquela época, né? E aí eu aprendi que, na verdade, ao invés de eu ficar brigando contra e tal, eu tinha que entender realmente o porquê que as pessoas valorizam as pessoas que vão na mídia, que vão aparecer, que dão o rosto. E aí eu cada vez mais dou valor para vocês que já fazem isso há muitos anos já, né? Já valorizam isso, já fazem isso há muito tempo e que agora estão tão em evidência e tem tantas aberturas aí com o público. E hoje vocês são não só referência para mim no trabalho de vocês, mas nisso aqui também que a gente tá fazendo. Então, o Diocão, porra, quantos anos já tá fazendo aí de YouTube, de tudo, cara? Semeando desde 2013. É duro. Eu comecei há pouquíssimo tempo também, porque eu sempre tive esse pensamento seu. Eu sempre fui assim do... trabalhar a qualidade e o resto ele vai vir porque eu sou, entre aspas, assim, porque eu sou bom e foda-se. Por excelência. Isso, A excelência vai trazer o reconhecimento. E não traz. Não traz. É porque... Não traz. Assim, sendo bem justo, até esse ano de 2021, eu nunca tive um patrocínio na minha vida. Então. Foi esse ano que eu, com combo, coisa e tal, que algumas coisinhas começaram a pingar aqui e ali, eu recebi alguns convites, porque eu sempre tive essa cabeça de tipo, não, eu vou ser o melhor... E por ser o melhor, os caras vão querer vir. Não, vão querer chamar o Shep, que é o maior narrador, que é o melhor. Não. Exato. Tipo, tinha gente que tava aí ganhando na minha frente muito mais, tá ligado? Então, sabe, uma pessoa que me falou... Recentemente, inclusive, eu tive essa conversa com... Aí dando um spoiler, mas depois a gente vai falar disso, mas eu tive uma conversa com um dos diretores do UT. E eu quis saber da opinião dele, porque esse momento, e talvez uma das coisas que o maestro mais me deixa positivamente influenciado, porque a gente conversou recentemente também... É que ele é um cara que busca o conhecimento não só da área, mas ele é um cara que estuda muito o ser humano, a relação de pessoas. E claramente eu consigo perceber que toda vez que eu converso com ele, eu vejo coisas novas na fala dele. E eu também valorizo muito isso. Eu acho que isso é uma das coisas que te fazem crescer como pessoa e como profissional. Então eu sempre gosto de ter uma opinião de quem é muito fora da minha área. E esse diretor do UT, que é o Ricardo, ele não tem nada a ver com LoL. Assim, ele é full televisão. E aí eu perguntei pra ele, cara, o que você acha, em outras linhas, né? Mas o que você acha que eu deveria fazer com a minha imagem? Como você avalia a minha imagem? E aí ele me deu umas dicas, óbvio que eu não vou explanar 100% ao vivo, mas coisas assim de alguns pontos-chave que talvez uma pessoa que não fosse do LoL, quando vesse, seria mais fácil de identificar. Entendi. E ele terminou com a frase que ficou pra mim, que pro público, imagem é tudo. Então... Na realidade, pra gente, pra você, Chaep, pra ele como coach, pro Maestro como coach, tem essa ideia de estou fazendo minha excelência. Vocês sabem o quanto vocês são excelentes. Mas a imagem é o que fica. E às vezes, a excelência ela vem de outras formas. Por exemplo, pra um coach... Vou pegar o Chaep que é mais fácil. Você pode fazer a técnica perfeita na narração. Sim. E você sabe disso. O público não sabe. Não faz a Ele menor não ideia. consegue. Mas você, talvez um outro caster, como eu já vi acontecer junto de você, manja disso e fala, putz, mas pro público tem que ser uma coisa mais básica, tipo narrar um Mario Kart. Sim, Isso pro público é mais notório que a técnica. Sim, muito mais. Olha que loucura, a vida Só é muito pra maluca, cara. Pra ilustrar isso, inclusive do Shep agora, você começou a postar aqueles backstage de você narrando Sim, e tal. sim. Cara, é incrível aquilo. Eu mesmo que não tenho acesso direto à narração, a gente vê o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto é foda, mas você fazer isso, dar aquela palhinha sobre, olha como eu estou me preparando, olha como eu estou fazendo, cara, abriu uma porta pra todo mundo começar a te admirar mais ainda, né? Então, isso dá o snowball na excelência e tudo mais. Pra ser justo, não é só uma questão de pressão pública sobre fazer coisas públicas, mas também me fez muito bem. Esse ano, me abrir com o público, começar a fazer live, começar a ir atrás das pessoas, explicar, me ensinou muito também. Então, a gente ensinar pros outros faz a gente aprender muito também. Com certeza. Né? Então, uma das maiores pegadas que eu tenho quando eu faço hoje conteúdo, live e tudo, é essa pegada de pavimentar para novas pessoas, de profissionalizar o cenário. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer muito durante esse ano. E aí, por isso que eu gosto muito de estar nesses lugares aqui, como hoje, por exemplo, que é uma abertura e eu sei que vocês já trabalham para isso há muito tempo também. Então, tem feito muito bem para mim. Tanto